Muito boa noite para cada um de vocês, para cada um dos amigos, para esse nosso momento de reunião, de reunificação. Uma homenagem a todos os amigos espirituais que estão conosco na emissão desse trabalho e com cada um de vocês. Pode ter certeza que cada vez que a gente toma uma boa decisão, isso quer dizer que a gente está mais próximo com os nossos anjos de guarda e com outros espíritos protetores. Muito feliz por cada um de vocês estar aqui, por todos nós estarmos juntos. Muito bem, estamos no capítulo 6 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. O título do capítulo 6 é Lei da Destruição. Uma lei que a gente pode dizer ignorada, insuspeitada, pelo menos muito incompreendida. Por que ocorrem as grandes destruições? Por que morrer? Como aceitar a morte? Como aceitar a destruição? Como aceitar o fim? Não é? Mas, na verdade, esse inconformismo, essa incompreensão nossa, é só por não estudarmos a vida. Porque sem fim não pode ter reinício. Sem morte não pode ter renascimento. Sem destruição não pode ter construção. Para construirmos alguma coisa é preciso destruir aquilo que estava ali antes. Mesmo quem constrói em terreno virgem, onde nunca foi construído, é preciso nivelar, é preciso cortar, é preciso tirar grandes pedras, árvores, se estiverem ali. Há uma ideia da destruição para a construção. Há uma realidade da morte para o renascimento. Compreender isso nos ajuda a entender a lei da vida, a entender que a destruição é inerente à construção e aceitarmos mais a morte, a transformação eterna de tudo. Muito bem, hoje continuaremos esse estudo no item Destruição Necessária e Destruição Abusiva. As questões hoje estão tocando no assunto da destruição e da evolução. A destruição é igual em todas as situações, é igual em todos os mundos, é igual em todos os estágios de evolução? Kardec quer saber, os espíritos respondem e nós aprendemos. Vamos lá? Questão 732. Kardec pergunta assim: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? A resposta vem da seguinte forma: a necessidade de destruição é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, e diríamos nós, dos seres. Então, a necessidade de destruição está de acordo com a evolução, com a desmaterialização dos seres e dos mundos e com a sua espiritualização. A necessidade de destruição cessa, dizem os espíritos, quando o estado físico e moral estão
mais depurados. Então, quando os seres e os mundos evoluem mais, ela deixa de existir a necessidade de destruição. Nos mundos mais avançados que a Terra, as condições de existência são completamente diferentes. A própria morte, a própria encarnação, deixa de acontecer em mundos mais elevados. Não é interessante que assim seja? Então, podemos fazer uma compreensão maior a respeito disso. Assim como no estudo da resiliência. Se o estudo da resiliência, que é originalmente na física, fala que quanto mais duros os materiais, mais eles se quebram quando submetidos a uma pressão, a uma força. Essa constatação traz uma consequência para a nossa evolução também. Porque os seres humanos possuem diversos corpos. E eles são mais fluidos, mais espiritualizados, quanto menos materiais eles são. O corpo físico é, claro, o corpo mais material do ser humano. O corpo espiritual, ele é, apesar de ser chamado espiritual, ele é semimaterial. E assim o corpo mental denso, o corpo mental propriamente dito, até chegar no espírito, essencialmente, acontece um processo de fluidificação, de desmaterialização, de flexibilização. O corpo material é o mais rígido, o espírito em si é o mais fluido. E assim sendo, o corpo material passa por mais crises, fica mais sujeito à destruição e à morte. E o corpo espiritual não morre nunca. O corpo, que eu digo, o espírito em si, não morre nunca. Evoluir é algo como os foguetes espaciais, que tem uma parte enorme que acaba se desprendendo, que tem como única função levar a cápsula, aquele lugarzinho onde ficam os seres humanos nas viagens tripuladas. Por exemplo, na viagem à Lua, a maior parte de um foguete torna-se desnecessária conforme esse foguete alcança a estratosfera, conforme ele consegue levar a cápsula para próximo da Lua. Porque o foguete maior é praticamente todo combustível e motor. Levada a cápsula até o seu destino, até a Lua, por exemplo, ele é desprendido e descartado. Tudo isso é uma metáfora, é uma parábola da nossa própria evolução. Nós temos o corpo material apenas como uma veste que é necessária para o espírito viver na matéria. Em outra comparação, podemos pensar naquelas roupas de mergulho para grandes profundidades, também chamadas de escafandro, que envolvem, claro, o mergulhador
para ele poder atingir grandes profundidades. O mergulhador tem pesos. Quanto maior a profundidade ele precisa alcançar, maior a quantidade de pesos que ele leva. Além da garrafa de oxigênio, além dos equipamentos, ele leva também pesos. Porque a tendência do corpo do ser humano nas profundidades do mar é ser atirado para cima pela força do empuxo. Nós também, na nossa evolução, a nossa verdadeira pátria é a espiritual. Nós estamos mergulhados na matéria apenas momentaneamente. E da mesma forma que o mergulhador, precisamos do corpo pesado, precisamos do corpo denso, como o mergulhador precisa do traje de mergulho e dos pesos, geralmente de chumbo, amarrados a ele, na sua cintura ou nas suas botas, nos seus pés. Quando volta para a superfície, que é a verdadeira pátria, o verdadeiro lugar do mergulhador, quando ele retorna de um mergulho e volta à superfície, ele se livra, se liberta do traje de mergulho, assim como da garrafa e dos equipamentos. E nós também, quando voltamos para a pátria espiritual, soltamos, por assim dizer, o nosso traje de mergulho, por assim dizer, que é o corpo físico. Nenhuma tragédia há na morte, ela representa apenas o desprendimento de um traje denso que nós precisamos usar na encarnação da Terra. Mas de verdade, ninguém morre. Apenas abandona um traje. O que ajuda demais a gente a matar a morte, a desconstruir esse drama psicológico, essa crença que nós montamos da tragédia da morte. Expandir essa visão é fundamental para todos nós atravessarmos as dores, as destruições e as mortes. Vamos imaginar aqui que nós nos deparássemos, encontrássemos um amigo nosso, uma amiga nossa, chorando desesperadamente. E nós, comovidos, querendo ajudar, nos aproximássemos e perguntássemos: o que aconteceu, minha amiga, meu amigo? E ela nos mostrasse uma camisa já bastante usada, e nós, de posse daquela roupa velha, perguntássemos para ela: o que aconteceu? A minha blusa, a minha blusa. A nossa amiga nos dissesse. E nós, olhando aquele pedaço de pano, falássemos para ela: sim, o que aconteceu com a sua blusa? A minha blusa, ela está furando, ela está gasta demais, eu vou precisar jogar fora. E nós perguntássemos: é por isso que você está chorando? E ela: sim, eu gosto muito dessa blusa, sou muito apegada a ela. Imagine essa cena, meu amigo, minha amiga. O que nós diríamos a essa pessoa? Diríamos: mas você não sabia que ao adquirir uma roupa, ia chegar o tempo que ela ficaria tão desgastada que você precisaria se desfazer dela? Você não sabia que mais cedo ou mais tarde todos nós precisaríamos desfazer de todas as nossas roupas? Você não sabia que depois de um certo tempo que se joga fora uma roupa, podemos adquirir outras e vestir outras?
Pois essa mesma cena nós podemos imaginar que os nossos amigos espirituais falam para nós a cada vez que nos veem desesperados pela morte de outros ou a nossa mesma. Porque eles veem como natural, como uma lei da vida, a lei de destruição. Eles veem como natural, como uma lei da vida, a morte. Que tudo o que se agrega se desagrega, tudo que começa termina. Nada é eterno na matéria. E que nós, compreendendo que a lei da destruição, que é uma lei eminentemente material, ela é uma exigência, ela é inevitável. Não há por que nos desesperarmos com a morte, porque assim como um foguete é desprendido e a cápsula consegue chegar à Lua, assim como o balão solta os seus pesos para poder subir, assim como o mergulhador deixa seu traje assim que chega ao mundo da superfície, ao seu mundo, nós também. É da lei, é da vida o desprendimento. Evoluir é se desprender, se desapegar. Não há evolução sem alguma espécie de desprendimento, desapego, morte. Morte em si é sinônimo de transformação e de evolução. Como não querer o desapego, o desprendimento, a evolução? Como explicar esse horror à morte? É apenas porque nos apegamos como se a realidade material fosse a única realidade da vida. E não é. A lei da destruição incide sobre a matéria, porque o espírito em si, que somos nós, é eterno. Como essa compreensão nos ajuda a dar o devido valor para as coisas, a não nos desesperarmos com o fim da matéria. E como ela é necessária, essa compreensão, não é verdade? Todos nós, alguns de nós, estamos traumatizados de verdade por mortes que aconteceram, por destruições que ocorreram. E meu amigo, minha amiga, os nossos amigos espirituais vêm nos falar aqui, como nós falaríamos para aquele nosso conhecido que se desespera com uma roupa gasta, que toda roupagem, toda matéria precisará ser descartada, porque é da lei da matéria a destruição. E que a destruição é base para a reconstrução. Uma roupa nova vem quando se descarta uma roupa velha. Um renascimento, uma nova vida, vem para mais cedo ou mais tarde para aquele que descarta um corpo com o fenômeno morte. Uma mudança, uma evolução e uma transformação ocorre para todos os que se desapegam e se desprendem da matéria. Porque espiritualizarmos-nos, que é a evolução, compreende o desmaterializarmos-nos. Ninguém se espiritualiza sem que isso compreenda uma desmaterialização. Pense sobre isso, expanda a sua perspectiva e você verá que nada há a se lamentar da morte em si. Podemos e devemos lamentar mortes para as quais as próprias pessoas contribuíram. Suicídios diretos ou indiretos, irresponsabilidades que acabarão gerando em morte, vícios que apressaram a morte. Tudo isso, claro, é lamentável. Mas a morte em si faz parte da vida, é
essencial para a nossa expansão, para a nossa evolução. Pense a respeito disso e você terá muito melhores condições de enfrentar as passagens, as transformações, os desprendimentos e o desapego. Que assim seja. Pergunta 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens na Terra? A resposta é a seguinte: a necessidade de destruição diminui no homem à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. Então, cada um de nós somos uma junção entre espírito e matéria. Todos nós. Temos um corpo físico e vários corpos espirituais, condensados, digamos assim, sintetizados no espiritismo, no perispírito. Mas o perispírito em si também reúne diversos corpos espirituais. Entre o nosso corpo físico e os nossos corpos espirituais sintetizados no perispírito, existe um cordão de prata, um elo de ligação, uma corda, por assim dizer, que, claro, é energética, nada tem de corda mesmo material. Ela é semimaterial, ela é energética e ela liga o corpo físico ao corpo espiritual. Quando é chegada a hora, quando ocorre um desgaste, uma doença, um acidente, a morte é apenas o desprendimento, a ruptura daquele cordão de prata, daquele elo de ligação entre o corpo físico e o espiritual. Quando dormimos e praticamos a viagem astral, a viagem espiritual, o desdobramento, o que ocorre é um descolamento parcial e momentâneo do corpo espiritual frente ao corpo físico. Por que momentâneo? Por que provisório? Porque o desprendimento definitivo, a ruptura total é a morte. O que acontece no desdobramento, na viagem espiritual, é apenas uma descoincidência dos dois corpos, do corpo físico com o corpo espiritual, de forma que o corpo espiritual fica mais livre para transitar por outros lugares, para ter experiência com outros seres, evoluídos ou não evoluídos, de acordo com a sintonia daquele ser, a sintonia daquela mente, será a liberdade e a natureza das experiências que cada ser, que cada criatura de posse do seu corpo espiritual terá no desprendimento parcial da viagem astral. Certo assim? Então a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? A resposta dos espíritos é: a necessidade de destruição diminui no homem à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. Seres mais evoluídos são necessariamente seres menos presos à matéria. É por isso que o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos. E aqui o horror à destruição se dá, é sinônimo do horror às tragédias, da compaixão que a criatura tem daqueles que morrem. Não é o horror do apego, o horror do desespero que se fala aqui. Quando os espíritos estão falando o horror à destruição cresce
com o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos, quer dizer que a criatura mais bruta não se escandaliza com as violências, com a morte do outro. A criatura bruta é fria e às vezes cruel com a morte dos outros. A criatura evoluída é compassiva, é empática, sofre com a dor do outro. Então é nesse sentido que os espíritos falam. É por isso que o horror à destruição, o horror ao sofrimento, à dor, à morte dos outros, cresce com o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos. Porque os indivíduos desenvolvidos intelectual e moralmente têm compaixão pela dor do outro. É claro, não é? Essa compreensão nos ajuda demais a entender o desapego, o desprendimento, a morte, como sinônimo de evolução. E que, portanto, não apenas não há por que ter esse pavor da morte, mas precisamos saber não apenas que todos iremos passar por isso, não nós mesmos, mas nossos corpos precisarão morrer, precisarão ser desligados de nós mesmos, que não somos o corpo, somos o espírito que veste, que é vestido por esse corpo. E nada há de dramático, de terrível, de fim. Mesmo que nós, no nosso materialismo, na nossa cegueira, chamemos os mortos de finados, que são aqueles que simplesmente acabaram, obviamente isso não é verdade. Nossos finados não acabaram. Não precisariam vir os espíritos dizer isso. Nosso próprio coração diz que nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, que já partiram para a pátria espiritual, não acabaram. Algo dentro de nós, o nosso afeto por eles diz que eles não acabaram. Não precisa ninguém vir informar para a gente. Nós é que precisamos ouvir a voz que vem do coração, que nos diz enfaticamente que eles estão em algum lugar muito vivos, ainda que os seus corpos estejam em algum lugar muito mortos. Mas são apenas seus corpos. Como uma pessoa da minha idade que já teve muitos automóveis na vida, ou muitas motos, ele não deixou de ser motoqueiro porque a primeira moto dele já deve estar destruída, o primeiro veículo já deve estar descartado. Ou um ator, já na idade madura, terá vivido inúmeros personagens, sem se lamentar por nenhum deles, porque todos eles ajudaram, ensinaram, expandiram a sua compreensão. Nós também precisamos ser gratos aos nossos corpos. Francisco de Assis chamava o seu corpo de burro, que o carregou durante toda a vida, e ele se mostrava muito grato ao seu burro, ao seu corpo. Mas a gratidão sem apego, a gratidão sem desespero, do ser profundamente espiritualizado, que era o nosso Francisco de Assis. Aprendamos com as grandes almas, porque muito há para nos desprendermos, para matarmos a morte. Pelo menos essa morte apegada, essa morte desesperada que nós vivemos. Boas mortes para todos nós, não é? Saudações para Marco Aurélio Trindade, que fala o início, o fim, para chegar no meio. É uma imagem bonita. Delson Lopes, abençoada noite para você também.
A Mônica expressando sua gratidão a tudo isso aqui, a Gugu também, especialmente essa gratidão aos amigos espirituais. Sayonara Angélica, que fala assim: amigo, não é natural que todos tenhamos medo da morte pelo sofrimento físico causado por ela? Quando entendemos a finalidade, esse medo da morte fica antinatural, fica sem sentido. Porque uma mulher planeja ter um parto. Uma mulher planeja ter um filho, mesmo sabendo da dor. A dor não a apavora, porque ela tem a certeza do grande benefício que é ter um filho. E nós também. Quando tivermos a certeza da vida após a morte, da evolução maior, nenhum pavor nos causará a morte. Então a morte é sim natural para os seres primitivos, para os seres materializados, para os apegados. Na nossa evolução, vamos cada vez tendo menos medo da morte. Não é? Não é lógico que seja assim? Avelino Carvalho, boa tarde. Andréa Santos, boa noite. Sayonara também, Enir Cajazeira. Mônica sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias. André Salvatore, muito bom estar com todos vocês aqui. Que todos os nossos mortos, de quem lembramos nesse nosso estudo de hoje, recebam nossas melhores energias. E até amanhã, quando continuaremos nossos estudos sobre a lei de destruição. Hoje tivemos uma grande contribuição na nossa evolução, nos desprendermos do pavor da morte, matarmos a morte, desapegarmos nossas vidas, na certeza que esse desapego é a base de toda a evolução. Paz e bem para todos nós e até amanhã.